Acaba de chegar a informação aqui que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também serão indiciados aí Mauro Cid, Mauro César, Lorena Cid, né? Fábio Weingarten e Frederico Assef. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é investigado pela Polícia Federal em um esquema de vendas de joias de outros países, né, recebidas aí por governos de outros países e também por fraude no cartão de vacina da Covid. Esses relatórios serão entregues hoje pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal e caberá, então, à Procuradoria-Geral da República analisar a representação de denúncia. A gente vai continuar acompanhando aí esse assunto ao longo do dia para saber que horas esses relatórios serão entregues e, enfim, todos os desdobramentos aí desse assunto. Cássius. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de julho de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Como o Blog da Cidadania anuncia desde o ano passado, a ação penal contra Bolsonaro é inexorável. O que aconteceu hoje, porém, está sendo interpretado erroneamente. O tal indiciamento dele pela PF não é nada mais do que algo que já aconteceu faz tempo. A Polícia Federal já anunciou faz tempo que iria pedir ao Supremo o indiciamento dele, e na prática esse indiciamento já aconteceu e apenas vai ser cumprida uma formalidade de protocolar o inquérito das joias e o inquérito do roubo de joias no STF. Mas o processo em si do Bolsonaro começa mesmo só em agosto. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Bom, foi anunciado que a Polícia Federal indiciou, como você acaba de ver, o Bolsonaro nos inquéritos das joias e das vacinas. Na verdade, o indiciamento, o que vai acontecer hoje é apenas um ato formal de protocolar no Supremo, algo que já está decidido faz tempo e que o Blog da Cidadania vem anunciando. Mas você que acompanha o canal sabe quantas vezes nós dissemos que era preciso um pouco de paciência para que esse processo não terminasse como terminaram as ações da Lava Jato contra o Lula. Porque a Lava Jato foi atrás do Lula, acusou, o Ministério Público acusou, a Justiça condenou em primeira e segunda instância e depois o Lula ficou livre porque o processo foi mal feito, não tinha provas e o Lula voltou nos braços do povo e se tornou presidente. Para que não aconteça, no caso do Lula foi justo, mas para que não aconteça com Bolsonaro a mesma coisa, se faça um processo assodado, porque ele só vai ter uma instância para se defender. O Bolsonaro não tem duplo grau de jurisdição sobre o seu caso, que é inclusive uma garantia constitucional, o sujeito poder ser julgado pelo menos em 2 instâncias para ser mandado para a cadeia. No caso do Bolsonaro isso não vai acontecer porque ele tem foro privilegiado. Primeiro, ele foi julgado pelo STF, ele começou a ser investigado pelo STF porque no processo dele tinha gente envolvida com foro privilegiado. Mas o que acontece? O STF foi lá e mudou o entendimento. Então, na verdade, mudou o entendimento sobre foro privilegiado. Então agora autoridades, depois que deixam o mandato, elas devem responder pelos atos nesse mandato na instância superior, na última instância, com foro privilegiado. Então aí o Bolsonaro vai ter que provar tudo bem provado para que não reste nenhuma chance, inclusive em foros internacionais, de como aconteceu no caso da ONU. Você veja, a ONU declarou que o presidente Lula não teve um julgamento justo. E se o Bolsonaro não tiver um processo muito bem costurado, vai acontecer a mesma coisa com ele. Não, independente da culpa dele, o que a ONU iria dizer, ou a OEA iriam dizer é o seguinte,
que ele pode ser até culpado, mas o julgamento dele não teve todas as garantias que devia ter. Então, a gente também tem que lembrar que, ao longo do ano passado, o Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República indicado pelo Bolsonaro, ele não fez nada, arquivou inclusive vários casos contra o Bolsonaro, inclusive o do golpe e tal, então era preciso mudar. Mas o atual Procurador-Geral da República, ele só começou a trabalhar em janeiro, porque ele assumiu em dezembro, mas teve as festas, ele começou a trabalhar em janeiro, e em 6 meses, não é, conforme foi prometido, já meses atrás foi dito isso, que até julho seria indiciado pelo caso das joias, pelo caso do cartão de vacina, e este mês ainda ele vai ser indiciado pela tentativa de golpe. Depois vai haver vão ocorrer outros indiciamentos da Polícia Federal, e tudo isso vai terminar em agosto. A Polícia Federal, então, aqui o Metrópolis, ele fez uma manchete que não exprime bem o caso. Ele diz que a PF decide indiciar Bolsonaro no inquérito das joias e das vacinas. O Globo foi mais preciso. O PF finaliza relatório do inquérito das joias de Bolsonaro. O Metrópolis diz que a PF decide indiciar. A decisão já está tomada faz tempo, já foi até anunciada. O que ocorreu hoje é que a Polícia Federal finalizou o relatório do inquérito das joias, o das vacinas. Está sendo também finalizado hoje, e começam outras investigações sobre mais gente que usou o esquema de Bolsonaro, mas ele está sendo considerado o responsável por isso. E, na verdade, a Polícia Federal vai abrir outros inquéritos, além de indiciar o pai do Mauro Cid, o Mauro Cid, o Frederic Vassef, esse sujeito aqui que foi recomprar as joias para o Bolsonaro nos Estados Unidos. A Polícia Federal também indiciou o Fábio Van Garten, que era o chefe da SECOM do Bolsonaro e hoje é seu advogado e porta-voz. E isso é uma outra bomba que vem por aí. Já vamos falar disso. A Polícia Federal mira novos alvos no caso da fraude no cartão de vacina. As ordens contra alvo da investigação foram assinadas por Alexandre Moraes. E aqui nós vamos ter outros indiciados. Fraude em cartões de vacina. As buscas têm aval de Moraes e tentam identificar mais beneficiados pelo esquema que beneficiou o Bolsonaro. E os alvos são esses daqui. Você tem o Vaguinho e a Daniela do Vaguinho, não é? E essa Operação Venire, que pegou o Bolsonaro no começo do ano também, investiga fraude nos cartões de vacinação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os alvos estão Washington Reis, do MDB, secretário estadual de Transportes, ex-prefeito de Caxias, a médica Célia Serrano. Washington Reis é uma figura política de destaque no Rio de Janeiro. Eu me enganei, não é a Daniela Vaguinho. Washington iniciou a trajetória política em 1992 como vereador por Duque de Caxias. E aí você tem também a Célia Serrano, recentemente nomeada secretária municipal de saúde de Duque de Caxias. Fraude no cartão de vacina, ex-prefeito é alvo da PF, não é? Que você já viu. E aí então ainda falta denunciar o Bolsonaro pela ABIN paralela, e a PF vai encerrar esse caso em agosto. Tá? Investigações estão na reta final e devem ser encerradas entre julho e agosto deste ano. E tem o caso do Silvinei Vasquez, da PRF, que tentou impedir eleitores de Lula de votar, e vai ser concluído também em agosto esse processo. Antes a Polícia Federal quer concluir o caso da ABIN paralela e da PRF, da ABIN paralela e da PRF até agosto. Este mês haverá o indiciamento, aqui você vai poder ver. A PGR vai preparar uma denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe. E aqui o que acontece é o seguinte:
Criminalistas que acompanham a investigação entendem que a PGR tem indícios para denunciar Bolsonaro de várias coisas, sobretudo que impliquem Bolsonaro diretamente no 8 de janeiro de 2023. Então, esse caso de 8 de janeiro de 2023, ele vai ser concluído neste mês, até o fim deste mês. Ele também vai ser indiciado por tentativa de golpe. Indiciado pela PF, na verdade, indiciamento é o seguinte: a PF diz ao Supremo que o Bolsonaro tentou dar golpe, roubou joias, falsificou cartão de vacina, espionou adversários políticos com a BIM paralela e tentou impedir eleitores de Lula de votar. Aí você tem um caso. Antes de falar desse último caso aqui, eu quero dizer o seguinte: o Procurador-Geral da República, ele vai finalizar os processos até 16 de agosto. Ele diz que a previsão é que até 16 de agosto, porque tudo isso vai para a mão do Supremo. O Supremo vai fazer um cozidão disso aí, envia para o Procurador-Geral da República, não é? E o procurador, na verdade, já vai enviando, mas tudo isso vai ser uma ação penal só, que o Procurador-Geral da República vai propor ao STF, vai denunciar o Bolsonaro, e aí o Procurador-Geral da República quer fazer isso até 16 de agosto, que é bastante coisa que ele vai ter que fazer. Porque 16 de agosto começam as eleições e ele não vai haver nenhum movimento nas ações contra Bolsonaro durante o processo eleitoral. Vai ser só após 31 de outubro. Em 31 de outubro, o STF vai aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e em novembro começa a ação penal contra Bolsonaro. Aí vamos ver se vai dar tempo de fazer o julgamento nesse ano. Vai começar a ação penal, aí o STF vai abrir para o contraditório. Vai abrir para que o Bolsonaro se defenda, não é? E vai fazer todo o processo de julgamento dele, mas antes ele vai ter que apresentar o contraditório, se defender. Depois haverá prazo para apresentação das considerações finais da defesa e da acusação, que vai ser o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, e aí o STF vai julgar. Os 11 ministros ali, eles vão se debruçar sobre o caso. A previsão é que Bolsonaro seja condenado por 9-2. Então, Nunes Marques e Andréa Mendonça devem absolver o Bolsonaro. Há quem diga que pode ser até que eles não absolvam o Bolsonaro de tudo. Peçam penas menores diante da quantidade de provas que tem. Tem gente até que cogita que ele pode ser condenado pelos 11. Se isso acontecer, aí acabou, né? Aí o bolsonarismo vai virar pó. Mas também vai virar pó se for por 9-2. Não é? Com essa condenação, que vai poder ser ou em dezembro ou em fevereiro, porque janeiro é férias forenses, o STF não vai julgar. É possível que Bolsonaro termine este ano condenado. Uma vez condenado, o que é que ele vai fazer? Vai haver espaço para embargos, os embargos declaratórios e embargos infringentes. Esses embargos vão ser o seguinte: ele vai dizer, olha, aqui no processo você falou isso, mas não falou aquilo. Eles vão esclarecer pontos do processo, mas os embargos não têm o poder de absolver o Bolsonaro. Simplesmente vai esclarecer pontos do processo para ele se defender lá na frente. Mas a bomba contra o Bolsonaro é isso aqui. Ele se afastou do Van Garten, que é o seu advogado, que está sendo indiciado junto com ele, o Fábio Van Garten, e é também seu porta-voz. Ele foi chefe da SECOM do Bolsonaro, inclusive ele é investigado por dar verba do governo Bolsonaro para a própria empresa dele de comunicação.
E esse sujeito, você tem aqui o seguinte, vamos ver aqui, eu vou direto ao ponto para não gastar muito tempo de vocês. Na verdade eu fiz esse vídeo ontem à noite, mas é bom retomar isso. Veja só, parte dos aliados de Bolsonaro avalia que o Van Garten tem um perfil centralizador e se vale da sua influência sobre o Bolsonaro para benefício próprio. Eles temem que Van Garten se torne um homem-bomba caso seja indiciado pela Polícia Federal. Bom, a má notícia para o Bolsonaro é que ele foi indiciado pela Polícia Federal. Na verdade não entregou ainda, vai entregar no Supremo, o Supremo vai indiciá-lo, então ele vai estar na ação penal. E aí, se ele fizer delação, aí vocês vão ver que a delação do Mauro Cid vai parecer pinto. A PGR quer apresentar as possíveis denúncias contra Bolsonaro até meados de agosto. O órgão ainda aguarda a conclusão do inquérito sobre as joias recebidas da Arábia Saudita. Como eu disse para você, a Procuradoria-Geral da República se organiza para apresentar as denúncias envolvendo Bolsonaro até 16 de agosto. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.